Olá, irmãos, sejam bem-vindos todas as quintas-feiras às 21 horas, às nossas noites de ensino Reviver. Nós vamos estudar sobre 1 Coríntios, a carta de Paulo a essa igreja tão complicada, mas que tanto ensino tem para a nossa vida. Vamos falar sobre a igreja e a cidade. Não percam, venham conosco. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Que privilégio temos de chegar à nossa última lição, estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, dentro do tema que achamos pertinente, o desafio à igreja e à cidade. O centro dessa carta que nós vimos desde o começo é a cristologia. Paulo falando de uma teologia cristã, da obra de Cristo na salvação, na glória desde a eternidade. Estrutura os 2 primeiros capítulos, tivemos várias aplicações disso tudo e chegamos à nossa última parte, vamos discorrer os capítulos de 11 até o 16, o último capítulo dessa carta. Queridos, eu creio piamente que nós fomos salvos não de algo, mas para algo. E na nossa missão, e nós temos de entender isso, fomos salvos para um projeto de Deus. Nessa nossa missão, nós temos de entender, perceber o fenômeno da cidade. Isso é fundamental. A Bíblia é um livro urbano, nós dissemos. É na cidade, no mundo, na cultura deste mundo é que temos a nossa missão e também os nossos grandes desafios. E Corinto fala-nos muito disso, nas 2 cartas. Nós vamos nos ater nessa primeira, como os vimos fazendo, a segunda, ou segunda carta. Conforme nós vimos, esta seria a terceira carta que Paulo escreveu para esta igreja. Mas chegamos a essa última parte. Começando esse capítulo, Paulo faz alusão ao cabelo, a cobrir a cabeça e as relações entre marido e mulher. Isso já deu muito pano para manga, não só pano para cobrir a cabeça. Já deu muita discussão no meio da igreja ao longo dos séculos. E eu reforço, queridos, que para percebermos as Escrituras, temos de ter noções do ambiente onde o texto foi escrito, para quem foi escrito, não apenas terminologias da língua, do idioma, mas temos de perceber um pouco do que da cultura no qual estavam imersos os personagens. Queridos, essa questão do cabelo, de cobrir a cabeça e da mulher, nós precisamos perceber alguma coisa. Cobrir a cabeça para um romano naquela época era sinal de poder. O próprio imperador Augusto fazia questão de distribuir figuras onde ele aparecia com a aba do seu manto cobrindo a sua cabeça. Isso fazia com que ele fosse visto como alguém maior, como um exemplo para a comunidade romana, porque também indicava a sua submissão aos deuses romanos. As mulheres recatadas moralmente naquela época e sujeitas aos seus maridos usavam véu para mostrar que eram casadas. Nada mais do que isso. Mas os maridos tinham uma vida completamente diferente, moralmente aceita que eles fossem mais desregrados, principalmente na sua vida sexual. Era comum, lá em Corinto, em todo o Império Romano, banquetes em que as esposas não estavam. E havia mulheres livres ou escravas que pretendiam ascender socialmente, deitando-se com homens da classe alta. E elas não usavam véu. Daí a analogia, e não vamos entrar nesse assunto agora, queridos, dessa questão da mulher usar véu, cobrir a cabeça e tudo. A mensagem do verso 2 ao 16 fala do culto e dos trajes apropriados, a forma de vestir, que pode dizer muito nos nossos ajuntamentos.
Nós vestimos-nos desregradamente, desleixadamente ou com muita pompa. Mas isso diz também muito sobre como vemos o nosso culto. Eu me lembro quando eu era pequeno, que nós brincávamos, olha, ele ali botou a roupa de domingo. Ah, aquele ali é o sapato de domingo, porque nós tínhamos sido educados naquela altura a vestirmos com a melhor roupa que tínhamos, não para mostrar aos outros, não para que fôssemos querendo ser garbosos ou elegantes e ofender os irmãos que menos tinham, mas para que nós fôssemos nos encontrar com Deus da melhor forma possível. Lá em Corinto, nesta época, era bastante comum, como era comum na comunidade, na cultura daquele tempo, mostrar-se importância e hierarquia pelo modo como vestiam. Nos versos 17 a 34, nós vemos muito sobre o culto e a humildade que se deve ter. E aí Paulo, quando ensina sobre a mesa do Senhor, ele diz que essa mesa é para todos, sem distinção. E a mensagem de Paulo é bastante clara. A mesa de Cristo. À mesa de Cristo, todos são iguais. E a celebração tem de nos levar a que cuidemos dos menos afortunados. E daí Paulo dizer na sua instrução de como devemos tomar a ceia, para que ninguém coma para si, porque a mesa da comunhão nos leva automaticamente a que nos ofereçamos para Cristo, não, para o outro. Quanto mais somos de Deus, tanto mais seremos do outro. Que isso fique bastante claro na nossa vida e na nossa espiritualidade. Em Corinto, pelo contrário, os ricos corriam e comiam primeiro. Está lá no verso 21b e 22. Por isso, no verso 18, Paulo diz, quando se ajuntarem para comer, esperem uns pelos outros, comam todos juntos. Então, nesse trecho sobre a ordem da ceia, vemos que a adoração cristã deve revelar Cristo. Cristo foi aquele que partiu-se para alimentar a todos nós. Então, prestar-lhe culto implica em termos a mesma atitude. Por isso, Paulo, quando vai relatar a ordem de servirmos a ceia, ele diz, na noite em que foi traído, na noite em que Cristo tinha tudo para comer sozinho, ele serviu. As divisões de ordem socioeconômicas, étnicas ou de qualquer outro tipo são empecilhos para se adorar e honrar a Deus. No verso 30, Paulo diz que por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Não era por não comerem a ceia, não, mas por comerem-na para si próprios, sem perceber que comemos para não mais viver para nós mesmos. A ceia significa isso, eu tomo parte do pão e da mesa para ser um pequeno Cristo, e é isso que significa a palavra cristão. Eu não me importo em dar a minha vida para que o outro seja alimentado. Essa é a bênção, queridos, e a grande mensagem da ceia. No capítulo 12, fantástico capítulo 12, de 1 a 6, Paulo fala dos dons, da variedade deles e do propósito deles. Vemos que a manifestação do Espírito é concedida a cada um de nós visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? Para que eu tenha glória e proeminência? De maneira nenhuma. Para que a igreja seja edificada, para que o outro seja abençoado. E mais, usar o nome de Jesus para amaldiçoar e não para abençoar é uma rejeição ao seu senhorio. No verso 3, Paulo diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou amaldiçoado Jesus. Por outro lado, também ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo.
E ali fica claro, o caráter triuno de Deus forma a base para essa unidade cristã em meio à adversidade, e os dons são uma prova disso. Os dons vêm para edificar uma igreja una. Não é que está junta. Ela é una. Não é uma unidade circunstancial, não é um ajuntamento de circunstância, mas é que tem o mesmo espírito, almeja o mesmo alvo, caminha para o mesmo sítio, mesma direção. Não uns, não eu, mas todos nós, o corpo. Todos por um. Lembram-se daquele lema dos mosqueteiros, do Dumas? Um por todos, todos por um. Interessante isso. Quando eu era pequeno, tentando compreender a trindade divina, a trindade, Deus triuno, eu pensava numa fórmula matemática, 1 mais 1 mais 1, mas peraí, vai dar 3, não vai dar 1. A soma nunca é 1. Na trindade, depois eu percebi que a matemática devia ser descrita como 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, cujo resultado vai ser 1. Portanto, quem recebe o Filho recebeu o Pai, quem recebeu o Pai recebeu o Espírito. Não tem como separá-los nem dividi-los. Muitos coríntios usavam o nome de Cristo para ganhos pessoais, como um instrumento mágico, o abracadabra mágico. Tudo que pedirdes em nome de Jesus, Ele vai fazer. Pô, é fácil. Quero uma Mercedes do ano, topo de gama, um apartamento na praia, mas em nome de Jesus isso vai acontecer. Não, queridos. Tudo aquilo que for para a glória de Deus Pai, isso Ele vai fazer. Nesse capítulo 12, Paulo afirma isso. Os dons vêm para edificar um corpo e não uma pessoa, um membro. Portanto, na igreja não pode haver separação, competição. Um pé não pode dizer para o outro, não preciso de ti. O tronco não pode dizer para os dedinhos do pé, não preciso de vós. Daí, no final do capítulo, Paulo afirmar, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Sabem por quê, queridos? Porque precisamos dos dons. Não há aí uma hierarquia, não encontramos na palavra de Deus, nas Escrituras, como se estivéssemos falando de importância, como a igreja ao longo dos séculos estabeleceu uma comunidade estratificada entre os que são e os que não são, os que são mais e os que são menos. Os dons que vêm para os crentes são para beneficiar o corpo, para fortalecer essa família una. Membro separado não é família. Ai, Rubinho, ô pastor, mas olha, eu sou igreja, eu não preciso da igreja, eu já sou igreja. Você é tão igreja quanto um pé amputado é um corpo? Não. No máximo, uma parte inerte, morta de um corpo. Se entendemos ser igreja, entendemos então que nós não somos mais uma pessoa sozinha, solitária, egoísta, autossuficiente e autocentrada. E aí Paulo recomenda, procurai com zelo os melhores. Para mim, não. Os dons que são para o crescimento dos irmãos. E aí nós ficamos escolhendo os dons mais espetaculosos do que os dons que mais produzem vida no outro. Capítulo 13, Paulo vem e depois de falar dos dons, ele vem falar do dom maior, o dom supremo, que é o amor.
E segundo palavras de Paulo aqui no capítulo 13, sem amor nós somos só barulho, só produzimos barulho, conversa mole, escândalo ao nome do Senhor. E aí ele diz que o dom de profecia é superior ao de línguas, e aí não que ele está a desprezar o dom de línguas, mas ele diz que o dom de línguas edifica a si mesmo. Então, pensando na ordem do culto, o dom de profecia deve ter a sua proeminência no trazer a palavra de Deus para todos. Os dons em face dos visitantes da igreja, cuidado para com os que são de fora, nós vimos isso lá atrás. A necessidade de ordem no culto. O foco do culto, das nossas celebrações, tem de ser Cristo, não as nossas produções, não até o nosso testemunho. Testemunho vale o que vale. A palavra de Deus não deixa ninguém intocável. Daí há uma máxima. A operação do Espírito não é barulho, algazarra, folia, mas quebrantamento e confissão do nome de Cristo. O resto, qualquer festa mundana produz, queridos. E nem precisa do Espírito Santo. E termina no verso 40 dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Capítulos 15 a 16, ele fala da ressurreição e a sua importância na história. A fé cristã depende da veracidade histórica da ressurreição física de Jesus. Sem isso, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa esperança, nossa pregação e vã nossa fé. Verso 14. Tudo depende dela. Porque Jesus venceu a morte. Ele foi mais do que um pregador que ensinou coisas bonitinhas. Porque Cristo venceu a morte, a sua graça para conosco não foi ineficaz. A graça de Deus não exige uma ação específica, ela desperta o amor que, por sua vez, motiva a ação. Nós fazemos porque somos. Nós não somos porque fazemos. Não sei se os irmãos entendem essa diferença. É porque nós somos filhos de Deus, é porque nós somos resultados da obra de Deus, é porque a ressurreição operou em nós, é que nós fazemos o que fazemos. Então, se fomos criados para gozarmos Deus numa relação eterna, e a queda violou esse propósito e impossibilitou o cumprimento disso, na ressurreição Deus restaura o que foi destruído, da morte para a vida. Então, como Jesus voltou dentre os mortos, da qual fomos testemunhas, Paulo diz, e nós somos provas vivas dessa promessa, eu costumo dizer, pensem comigo, queridos, se nós não somos eternos, se nós morremos todos e ninguém sabe do dia de amanhã, ninguém pode ter certeza do que vai nos acontecer daqui 5 minutos, então saibamos, a nossa vida nunca está nas nossas mãos, como que querem nos dizer os treinadores, os pregadores da teologia da prosperidade e tantos outros. Não, a nossa vida não está nas nossas mãos, de maneira nenhuma. Cadê as fórmulas dos coaches, dos grandes, dos poderosos? Eu chego onde eu quero? É isso? Queridos, nós dependemos da graça de Deus e do poder de Deus. E este poder foi precisamente aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E se não há ressurreição, então de que adianta a pregação de Jesus? Quem é que garante que tudo que ele disse há de acontecer? Isso é só filosofia. Então, em 1 Coríntios 15, versos 50 a 54, Paulo diz assim, nem todos vão morrer, viu, gente? Mas a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e então seremos transformados, glória a Deus.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão com que nos oprime dia após dia? Então, amados, a ressurreição assegura a transformação realizada por Cristo e a sua comunidade é eterna. A ressurreição, então, desafia o modo de pensar e as conclusões da cultura da cidade que nos chega, a cultura ao nosso redor. A ressurreição, então, influencia a ordem presente e confere motivação para que vivamos como cristãos, sem eliminar o vínculo com o presente. A ressurreição, então, restaura em nós a esperança e, ao mesmo tempo, conforta os enfermos e os que estão no fim da vida e os enlutados. E a conclusão, no final desse capítulo, no verso 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O mesmo poder que operou em Cristo opera em nós hoje. Graças a Deus, Rubinho, não está nos seus braços, não está no seu ânimo, que é dobre, que é vacilante, que é tão suscetível dos acontecimentos. Capítulo 16, ele faz uma coleta aos irmãos necessitados da Judeia. Porque sustentar irmãos que passam por dificuldades é parte do nosso ministério, fundamental da adoração cristã. Na pregação, perigos e portas abertas não são opostos. Vejam só, Paulo, terminando, ele diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, eu mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Olha o amor do apóstolo por aquela igreja. E ele diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Vejam que a coisa anda junta. E recomenda a Timóteo para que a igreja o receba com amor e respeito. E termina com uma advertência singela e diz aqui: sede vigilantes. Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou de maneira madura, sem fantasia, sem distrações. Fortalecei-vos, ou seja, cuidem de cada um à sua volta, e todos os vossos atos sejam feitos com amor. E aqui, permitam-me reproduzir uma frase que eu li essa semana do Paulo Júnior, nosso amigo. O contrário do amor não é ódio ou raiva. O contrário do amor é o direito. É o senso de mérito. Quem faz algo em busca de direito, esperando reconhecimento ou a justa paga do seu esforço, nunca fez nada por amor. E aí Paulo, queridos, finalmente termina a sua carta. Que Deus nos ajude a ministrar, isto é, servir a cidade, cuidando para que não sejamos por ela moldados ou dominados ou controlados, e sejamos nós a manifestação da graça e do amor, pois Cristo, aquele que venceu dentre os mortos, que voltou dos mortos, vencendo a nossa última inimiga, então, queridos, saibamos, tudo é possível. Que o Senhor nos encontre, nos ache fiéis, quando nos chamar ou quando Ele voltar. Eu gostava de orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe cada um de nós, agradecendo pela sua palavra, que é fiel, que é verdadeira,
e que é eficaz, de modo a separar aquilo que é nosso, aquilo que é de Deus em nós e aquilo que é da cidade ou do mundo. Que Deus faça crescer em nós a sua obra. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu abençoo os meus irmãos, colocando-me junto com eles, ó Deus, submissos a Ti, esperançosos, Senhor, na ressurreição bendita, no poder do Senhor Jesus, para que nós sejamos, de fato, resposta para essa cidade, para este mundo, sinal de graça, sinal, ó Deus bendito, de amor, que sejamos sinal de esperança para todos os que nos virem e serem servidos por nós. Pedimos-te, ó Pai, que Tu nos guardes incontaminados e nos encontre fiéis. É tudo quanto pedimos e desejamos, por Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos.